Boa noite. Vão sentando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um tempo agradável, né? Para sair de casa, não está muito frio, não está quente. Tá bom? Tá bem bom. Eu estou feliz, estou parceiro de estar de volta. Depois de 12 dias fora, né, a gente tirou uns dias de férias. Ficou ainda mais 3 por uma possível escapada aí, se vocês me incomodarem muito. Eu tiro mais 3 no jeitinho, descanso um pouco e de volta. Mas hoje, quando eu entrei pelo pórtico de São Luís Gonzaga, ali vi o vizinho Jane, vi ele lá parado, como sempre. Entrei, já deu uma alegria no meu coração. Eu amo essa cidade, eu amo a minha igreja, amo estar de volta. É muito bom estar aqui. É muito bom ver cada um de vocês aqui essa noite. Como é bom saber que Deus tem cuidado das nossas vidas. Agora no início ainda orávamos ali com um grupo sobre, mesmo no meio das adversidades, nós percebemos Deus cuidando da gente. É ou não é? Se a gente parar para analisar um pouquinho, nós vamos perceber isso. O Salmo 139, no versículo 16, apenas o 16, diz assim: os teus olhos viram o meu enlevo, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O texto está dizendo que antes mesmo do teu pai e tua mãe saberem que você estava a caminho, nem talvez planejaram você, Deus estava lá, vendo, te planejando. E Ele com as suas próprias mãos estava te formando. E todos os teus dias estão escritos no livro dele. Deus conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. E não existe lugar mais seguro para estar do que nas mãos desse Deus. É claro que nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos tomar algumas medidas para que a gente viva bem, viva seguro os nossos dias aqui na Terra. Mas em última análise, o que realmente importa é que se sabemos aquele que escreve os nossos dias. Alguns dias atrás aí, final do primeiro turno das eleições, nós percebemos que tem dois grandes lados nessas eleições, o que já era de se esperar. E muitos iam para as praças e para as ruas e gritavam os nomes dos seus candidatos. Levantavam bandeiras, levantavam as suas mãos em alta voz, declarando toda a sua idolatria, por que não? Fidelidade e esperança em seus candidatos. Esse assunto, ele às vezes desce difícil na nossa garganta. Pois bem, vem aí um segundo turno. Vem aí um segundo turno onde você deve votar, exercer o seu direito com consciência, lutando por aquilo que você acredita ser certo, lutando por aquilo que você acredita que é o melhor para todo mundo, não só o melhor para um tipo de gente. Eu já disse isso outra vez, eu não vou votar num candidato que vai só privilegiar os negros porque eu sou mais escurinho. Não posso fazer isso. Tem que ser para todo mundo. Então, use a sua consciência, filtre pela Bíblia e vote. Mas não dê voto em candidato nenhum, porque há um apenas que escreve os nossos dias, e é o Senhor Jesus. Amém? Por isso que enquanto muitos, há dias atrás, e daqui uns dias de novo, vão estar nas praças gritando e bradando o nome do político A ou político B, nós vamos continuar aqui bradando o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que escreve os nossos dias. E é isso que nós faremos nesse momento. Nós vamos bradar, nós vamos cantar a esse nome. Nós vamos falar sobre um certo Galileu, esse Jesus que nos encontrou, que salvou as nossas vidas, que redimiu a nossa alma, que deu um sentido para a nossa existência. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome dele. Que bom que estamos aqui. E que essa noite
cada um de nós possamos sair daqui essa noite com um pouquinho mais, assim, inteiro dentro desse caminho, com um pouquinho mais do Senhor dentro de nós, um pouquinho mais dispostos a viver o que Ele tem para nós. Amém, igreja? Então vamos em pé, orar, e após nós iremos cantar ao Senhor essa verdade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, ó Deus, pelo presente que é estar de volta em casa, na minha casa, mas em especial aqui com a minha família, com os meus irmãos. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço por isso. Te agradeço por cada visitante que está aqui essa noite. Eu peço, ó Deus, que nós, como igreja, possamos recebê-los, abraçá-los, mas que acima de tudo, Senhor, nós possamos comunicar o Teu Evangelho. Queremos fazer isso orando, e é o que nós estamos fazendo aqui, orando, reconhecendo que dependemos de Ti. Queremos, ó Deus, fazer isso reconhecendo que as nossas canções não são apenas um momento no nosso culto para descontrair, para soltar, não, mas nós queremos cantar ao Senhor. Nós cremos, ó Deus, que algo especial acontece quando a Tua igreja se reúne para orar, e orar, cantar a Tua palavra. Eu peço, ó Deus, que nós como igreja sejamos um testemunho a respeito da veracidade, da fidelidade da Tua palavra. Que mais do que dar atenção àquilo que vamos conversar a respeito da Tua palavra, que nós possamos praticar. Em nome de Jesus. Peço a Deus que quando cantarmos essa canção, não seja apenas mais uma vez cantando uma música que já conhecemos, mas que seja de fato o nosso coração celebrando, bradando o nome daquele que é o único que escreve os nossos dias, aquele que sabe como é que foi o nosso ontem, sabe como é que está sendo o nosso hoje e já está preparando o nosso amanhã. Em nome de Jesus, nós oramos assim agradecidos. Você sabe ver amor que
render a esse Jesus que é poderoso. Seu amor transforma, seu amor nos alcança. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus emmanuece na manhã, poder de questão da vida, príncipe da paz, grande Santo de Israel, luz do mundo, próximo louvor fala: nós amamos a esse Jesus, que nós nos rendemos a Ele e nós corremos até Ele. Depois que saímos, Ele nos alcançou, nos jogamos nos braços dele. Te amo, ó Deus, a minha salvação. Não há terra ou céus Rei maior que o meu, te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Deus.
você imagine esse momento acontecer na sua vida, aquela hora que o Rei dos Reis voltará, e então esplendor e glória, nós iremos olhar e dizer: eu sabia, Senhor, eu sabia que a palavra é verdade, Pai. Tu alcançou meu coração, Jesus. Amém. Esse momento, irmãos, esse próximo louvor, eu convido a minha esposa a vir aqui na frente e vai conduzir os gestos. Então, é uma expressão também do louvor e adoração ao nosso Jesus, através dos gestos e cantando. E as crianças, então, se organizem aí para acompanhar a coreografia, e os pais, as mães, alguém estão acompanhando também as crianças. Crianças podem vir aqui na frente, mais próximo aqui. E vocês também, fiquem à vontade. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
Jesus pode estar abençoando essas crianças, né? E não só as crianças, mas também as que vão vir também, e a nossa igreja. Então eu escolhi um baita orador, né? Que é o nosso irmão Luiz Alexandre. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia que o Senhor nos cuidou e o Senhor fez o que o Senhor queria, por nosso bem. Em nome de Jesus, eu peço agora pelas crianças e pelos jovens desse mundo, que o Senhor possa ajudar eles e principalmente auxiliá-los para que sigam o Senhor, se o Senhor quiser. Que eles possam estar perdidos por aí, tanto mentalmente quanto fisicamente. Em nome de Jesus, ajude eles, não deixem passar fome, necessidade, porque o Senhor está cuidando deles. Em nome de Jesus, cuide de nós também, crianças, que já de pequenos aprendemos a tolerar e louvar. Em nome de Jesus, obrigado por esse culto que o nosso pastor vai auxiliar e compreender. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de vocês, que Jesus continue nos abençoando. Amém. Então, essa semana que passou, nós tivemos um dia muito especial, né? O dia das nossas crianças, né? O dia das nossas crianças tivemos, e no final do culto vai ter uma lembrancinha aí da igreja para as crianças. Então, vou pedir para que no final, a Cris, que está com as lembranças, ela vai vir aqui na frente, vai entregar as lembrancinhas para as crianças, vão fazer uma foto bem bonita, que a irmã Nelly vai fazer uma foto bem bonita ali, né? Por isso que hoje nós vamos pensar então um pouco a respeito disso, a respeito das nossas crianças. Os irmãos sabem que atualmente nós não estamos tendo o culto infantil, né, as duas classes que estavam acontecendo, por conta da construção, a construção do novo espaço para ampliar, melhorar o espaço para as crianças. Então, por conta disso, vamos ficar um tempo sem poder realizar isso. E é por isso que, vez ou outra, estamos também tentando interagir um pouco mais com as crianças no culto, onde todos nós nos reunimos. Porque eles também fazem parte da igreja. Crianças, vocês que estão aqui, vocês também fazem parte da igreja. E hoje eu quero conversar de uma forma, assim, mais especial, direta com vocês. Tá bom? Crianças, hoje eu quero conversar de uma maneira mais especial com vocês. Por isso, eu quero convidar toda a igreja, todos nós, a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Ainda antes de entrarmos no sermão, eu quero dar 2 avisos apenas. O primeiro é que no sábado que vem, próximo sábado agora, às 17 horas, teremos o encontro das mulheres aqui na igreja, tá bom? Mais detalhes, fica de olho no grupo, ou você pode procurar a irmã Ana Clara ou a irmã Mercelli para tirar qualquer dúvida. Mas fica de olho no grupo lá, que os detalhes serão postados, tá bom? O outro recado é especialmente para as crianças, mas os pais precisam estar atentos a isso. Também vamos lembrar lá no grupo, vamos ir dando os detalhes, mas no dia 5 de novembro nós teremos uma atividade muito especial para as crianças. No dia 5 de novembro teremos uma atividade muito especial para as crianças da igreja. E não só para as crianças da igreja, mas para também os amigos dessas crianças. Então, se você quiser convidar os seus amigos, você vai poder convidar os seus amigos, trazer quantos você quiser, tá bom? Com o passar dos dias da semana, nós vamos colocar os detalhes lá no grupo e você vai ficar sabendo também, tá bom? Agora sim, vamos para o texto, Marcos, capítulo 10. Todos acharam? Tem alguém que não encontrou? Marcos capítulo 10. Se não encontrou, não quis falar também, né? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13.
nós vamos ler uma pequena porção da Escritura e meditar um pouquinho nisso. Marcos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 16, diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos orar? Vamos orar, pedir para que Deus ilumine o nosso coração, pedir para que Deus nos ajude a entender as verdades da sua palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado em especial pela vida das nossas crianças, obrigado, ó Deus, por cada criança que está aqui, por cada família que tem por trás, que tem zelado, que tem lutado para conduzir os seus filhos, suas filhas, no caminho do Senhor. Peço que o Senhor dê graça aos pais e dê graça também às crianças, para que elas entendam, aprendam e pratiquem a Tua verdade. Peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, todos nós, desde do mais novo até o mais velho, nos ajude a entender que a verdade que deve guiar as nossas vidas é a Tua palavra, é a Bíblia. Não é o que uma pessoa disse, o que outra pessoa disse, não é o que o pastor falou, não, é o que a Bíblia ensina. Nos ajuda, Senhor, a entender o que a Tua palavra fala, para que aí então nós possamos praticá-la. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. 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 Caso tenha alguém aqui que não conheça as crianças da nossa igreja, eu vou pedir para as crianças da nossa igreja levantar uma de suas mãos. Levanta as mãos, as crianças, por favor. Levanta as mãos. O Mateus olhou para trás para ver se ele devia levantar ou não. Levanta a mão. Agora, as crianças, então, que estão com as mãos levantadas, tem gente que não conhece vocês. Então, eu vou contar até 3, e quando eu falar já, você vai dizer o seu nome bem alto. Tá bom? 1, 2, 3, já! Isso aí, sincronia. Ainda bem, todo mundo agora sabe como é que é o nome das nossas crianças. Todo mundo já percebeu que as nossas crianças são diferentes, umas mais apressadas, outras mais demoradas. Essas são as nossas crianças. Bênção de Deus para a nossa igreja. Crianças, prestem atenção aqui um pouquinho. Você sabe por que você está aqui essa noite? Diz, Pedro, por que você está aqui essa noite? Para nós louvar a Deus, muito bom. Mas o que significa louvar a Deus? Talvez a gente espera que as crianças saibam o que isso significa. Na verdade, nós esperamos que as crianças saibam o que isso significa. Mas às vezes nem nós, acreditem em crianças, nem nós, os adultos, sabem o que a gente está fazendo aqui. Sabiam, crianças, que às vezes tem uns adultos que vêm aqui para a nossa igreja e eles vêm assim só por vir, só para passear. Eles vêm para tomar um chazinho, um cafezinho, encontrar os amigos e depois vão embora. Eles não levam muito a sério. Tem alguns adultos que fazem isso. Mas vocês precisam entender que vir aqui na igreja e aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Jesus, é a coisa mais importante dessa vida. É a coisa mais importante que vocês vão aprender na vida de vocês. Sabe aquelas coisas importantes que você aprende na escola? Aprender sobre Jesus é mais importante do que isso. Eu não estou dizendo que não é importante você aprender o que você aprende na escola. Tá bom? Você tem que ser um ótimo aluno. Você tem que ser um bom aluno. Tem um professor lá fazendo assim, isso aí, pastor, isso aí, pastor. Você tem que ser um ótimo aluno. Você tem que dar o exemplo.
do que é se comportar dentro da sala de aula, de respeitar o seu professor, a sua professora, fazer aquele tema de casa, que às vezes você fica deixando para a última hora, depois bota a culpa de que ninguém te ajudou, mas às vezes tu que foi preguiçoso, né? Sem vergonha. Então, tu tem que ser um exemplo de aluno. Não estou dizendo que não é importante a escola, mas tem uma coisa muito mais importante. Talvez você, criança, você já está sonhando com alguma coisa que você quer ser quando você crescer. Tem alguém que já sabe o que vai ser quando crescer? O que quer ser? Pedro, fala. Bombeiro. Tem mais alguém? Ricardo. Soldado. Mais alguém? As crianças? Mais alguém já sabe o que vai ser? Ou tem um sonho assim? Não? Otávio? Pintor. Olha só que legal. Luiz? Desenhista. Ali eu tô jogando, você é adversário ou parceiro, né? Mateus? Oi? Policial. Olha só, todas essas profissões são muito importantes. Pelo jeito não, meu irmão. Ninguém quer ser pastor, tu viu? Todas essas profissões são muito importantes. Tem gente aqui na nossa igreja que inclusive desempenha essas profissões. Tem gente que até ficou chateado que ninguém falou a sua, né? Ninguém quer ser professor? Mas todas essas são profissões importantes. Vocês, crianças, quando vocês crescer, vocês precisam trabalhar. Vocês sabiam que tudo aquilo que vocês comem, o pai de vocês, a mãe de vocês precisa pagar para acontecer? E isso vem do trabalho deles. Então, quando vocês crescer, vocês não vão ficar para sempre recebendo o dinheiro do pai e da mãe. Por isso que vocês têm que estudar, porque eles vão conseguir, então, alcançar esse sonho que vocês querem. Isso é importante. É importante ter um trabalho lá na frente. Sabe o que é interessante? Quem aqui de vocês, crianças, gosta de comer? Levanta a mão. Gosta de comer? Tá, não vai ter comida hoje, tá? Tô só perguntando. Porque teve até adulto levantando a mão também, acho que ficou meio empolgado. Vocês acham que comer é importante? Sim. É muito importante, claro. Só que a Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, também não coma. Então, se tu quer comer, quando tu for adulto, tu tem que trabalhar. Tu não pode ficar esperando o dinheiro cair do céu. Tu tem que trabalhar. Isso é importante. Então é importante que você continue bem na escola, aprendendo o conteúdo da escola. Que fique claro, é importante você aprender o conteúdo da escola. Mas existe uma coisa mais importante, que é você saber, é você aprender sobre Jesus. E sabe quem que deve ensinar para vocês? É os pais de vocês. Então, quando você chegar em casa hoje, você chega lá para o seu pai e diz assim: ó pai, me ensina sobre Jesus. Pai, me mostra como é que Jesus pensava, como é que Jesus fazia as coisas, como é que Jesus enxergava as pessoas. Pai, me ensina. Porque os pais precisam assumir essa responsabilidade. Afinal, o filho é teu, te vira. As mães, da mesma forma. Há um papel que os pais precisam desempenhar. Então tem muitas coisas importantes que nós ensinamos para as crianças, mas às vezes há uma coisa mais importante, aquilo que é imprescindível, aquilo que é essencial, que nós estamos deixando em segundo plano. Tanto é que no dia da criança, muitos presentes foram dados, promessas foram feitas, mas será que naquele dia, o ápice do dia foi você talvez pegando o seu filho e orando por ele? Demonstrando ao seu filho, à sua filha, que o maior presente que você pode dar é o ensinamento acerca de Jesus? É um legado de fé? Será que o seu filho não ficou chateado porque não ganhou nada? Porque às vezes as crianças, elas pensam assim: meu pai não me dá nada. E a gente diz do outro lado: mas não sabe valorizar o que eu dou. Mas às vezes o que você dá, de fato, não tem tanto valor assim. Porque são só coisas. Porque assim como as crianças precisam entender que existe algo mais importante, você adulto precisa entender também
que existe algo muito mais importante nessa vida, que é aprender sobre Jesus e passar isso para a próxima geração, para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Seja as crianças que você tem na sua família, que são por laços de sangue, ou seja aqueles que são assim, adotado, agregado, que vai chegando e você abraça e é filho do vizinho, de uma amiga, e você vai acolhendo. Você precisa ensinar isso, precisa passar isso para as crianças. As crianças precisam saber mais sobre Jesus. Por isso, crianças, marquem lá quando você chegar, marquem lá num papelzinho, pede para o pai e para a mãe marcar lá num papel, botar no espelho lá, dia 5 de novembro. Vai ter um evento para as crianças, onde vocês vão aprender mais sobre Jesus. Vai ser um dia muito legal e muito importante. É muito importante que você esteja aqui. Então, sempre que nós estamos aqui, é para aprender mais sobre Jesus. Eu sei, crianças, que às vezes, quando vocês chegam em casa, aí vocês, crianças, precisam me ajudar. Mas às vezes, quando vocês chegam em casa, assim, quando os pais de vocês não estão na igreja, parece que os pais de vocês não conhecem Jesus. Parece que eles vivem de um jeito totalmente diferente. Parece que na igreja eles são bons, na igreja eles são legais, na igreja eles não brigam, né? Na igreja está tudo certo, mas aí quando chega em casa, está tudo errado. O que vocês devem fazer nesse momento é orar pelos seus pais, é pedir para que Jesus esteja cuidando dos seus pais, para que eles não briguem mais, é pedir para que eles ensinem vocês sobre Jesus. Vocês vêm aqui na igreja para aprender também, mas é principalmente com os pais de vocês que vocês vão aprender. Então, peçam para os pais de vocês orarem por vocês. Pedro, peça para os seus pais orar por ti. Davi, peça para sua mãe, a dona Janete, orar por ti. Todos os dias, não deixe ela em paz. Mãe, a senhora não orou por mim hoje. Pode fazer isso todo dia. Ah, Davi, depois eu oro, mas é muito importante, vai deixar o importante para depois? Pode falar assim, pode dizer que foi eu que disse, tá bom? Para os outros também, peça para os seus pais. Pai, ora por mim. Mãe, ora por mim. Eu não posso ir para a escola hoje, eu não posso começar o meu dia hoje sem o senhor orar por mim. E pai, mãe, a gente não orou pela comida hoje, hein? Eu conheci uma vez um cara que ele falava assim, ó, eu oro no dia do rancho. Que daí tá tudo abençoado. Isso aí já é misticismo, né? Acredita que é ele quase benzeu o rancho, né? E agora tá tudo certo. Não, na verdade, orar pela refeição é a gente cultivar a gratidão no nosso coração diariamente. Senhor, obrigado porque mais uma vez eu tenho que comer. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Jesus nos ensinou a orar por isso. Então, crianças, não comam sem orar. O pai e a mãe botou a colher na boca, a senhora assim, quem comeu primeiro ora. Faz assim, faz o desafio. A casa de vocês precisa ter isso, precisa ter oração. Jesus não é só um negócio que a gente vive aqui na igreja, mas é em casa também, na escola também, em todos os lugares. Tá bom? Vocês concordam com isso, crianças? Tem uma ou duas que está me ouvindo, parece. Mas eu acredito que os pais de vocês são maduros o suficiente para entender que a conversa de verdade é com eles. Dentro desse texto, eu quero que vocês me ajudem a contar então. Crianças, prestem atenção aqui comigo. Nós vamos falar 3 pontos aqui, 3 coisas. Fala assim comigo, 3. Crianças, 3. Ei, tá difícil, né? Você tem que olhar pro dedo, né? 3. 3 coisas nós vamos falar. Primeira coisa, fala comigo. Primeira coisa. Pode baixar o dedo agora. A primeira coisa que a gente encontra no texto é que tem pessoas
que levam as crianças para perto de Jesus. Pessoas que levam as crianças para perto de Jesus. O contexto da época era que criança não tinha tanta importância. Hoje em dia, em muitos lugares também é assim. Em muitas igrejas também é assim. Eu louvo a Deus, porque na nossa igreja, Deus tem colocado pessoas com um coração aquecido, que ama a vida das crianças, que tem se doado pela vida das crianças, que tem se dedicado ao cuidado, ao ensino da vida das crianças, que muitas vezes tem falado do evangelho para a vida das crianças da forma que você, pai e mãe, não fala, infelizmente. E que tem ajudado você que já fala a desenvolver ainda mais. Nós temos gente aqui dentro da nossa igreja assim. Glória a Deus por isso. E que venha mais. Então, se você que está procurando o que fazer, tem trabalho. Primeira coisa. Obrigado. Tem pessoas que levam as crianças para perto de Jesus. No meio da multidão que tentava alcançar Jesus, as crianças com certeza não conseguiam chegar perto. E aqueles que estavam com as crianças tentando levar para perto de Jesus, sofriam uma desvantagem. Porque no meio do empurra-empurra, é claro que aqueles que não tinham nenhum peso físico para carregar, alguém para puxar, é claro que iam conseguir se mover mais rápido e abrir caminho mais rápido para chegar até Jesus. Mas há alguns que não desistiram. Então nós vemos aqui o texto dizendo, alguns traziam crianças a Jesus para o quê? Para que ele tocasse nelas. Mas, segunda coisa, Pedro, acorda. Segunda coisa, faz comigo aqui, segunda coisa. Pedro, segunda coisa. Vamos lá, crianças. Segunda coisa. Tem aquelas pessoas que afastam as crianças de Jesus. Tem aquelas pessoas que tentam impedir as crianças de chegar até Jesus. Que era o caso aqui dos discípulos. O texto não é claro, mas a gente pode fazer algumas especulações acerca do texto. Por quê? Por conta do contexto, onde a criança assim não tinha tanta importância. Nós sabemos que nesse ponto do ministério de Jesus, Jesus está indo para Jerusalém para ser crucificado, para chegar no ápice então do seu ministério. Jesus estava indo para uma importante missão e os discípulos talvez entendiam, de forma errada, é claro, mas entendiam que as crianças poderiam atrapalhar Jesus. Afinal, a gente no meio de um discurso sério, a criança levanta a mão e faz uma pergunta totalmente desconexa com o assunto. Então eles pensam, não, criança não dá agora a gente vai direto ao ponto e não podemos parar. Primeira coisa, crianças, repitam comigo, primeira coisa, tem pessoas que aproximam as crianças de Jesus. Segunda coisa, repitam comigo, segunda coisa, tem pessoas que afastam as crianças de Jesus. Terceira coisa, tem aqueles que abençoam a vida das crianças. E aqui no caso, nós temos o nosso Senhor Jesus. Aquele que diz assim, não, pera aí. Como assim as crianças não podem vir até mim? Não as impeçam. O texto diz que ele indignou-se. O verbo ali no original grego, ele traz uma indignação profunda, séria. Até então, esse tom de indignação de Jesus só tinha sido usado quando ele se indignava com os mestres da lei, os fariseus, os seus inimigos, os inimigos do Evangelho. Perceba que agora os seus discípulos estão tentando impedir as crianças de chegar até Jesus, e Jesus se indigna com eles. Não as impeçam. Deixem vir a mim as crianças, porque o reino de Deus
pertence aos que são semelhantes a elas. Isso por quê? Porque as crianças são inocentes? É isso? Não. Porque criança não é inocente. Criança tem pecado. A Joana, meu Deus do céu, tão pequena, ela já é capaz de botar para fora a natureza pecaminosa dela de uma forma que eu fico às vezes abismado. Ela tem 10 meses, a minha filha. Ela é pecadora. Então quem dirá o teu bonitinho aí, tua bonitinha que está em casa. As crianças, elas não são perfeitas, elas não são inocentes. Elas são pecadoras. Vocês cometem erros. Vocês têm pecados, crianças. Ricardo, tu tem pecado, cara. Deus sabe o que passa no teu coração. Deus sabe o que tu pensa. Viu, Mateus? Luiz? Manu? Deus conhece o coração de vocês. Ele sabe o que passa no teu coração, na tua cabeça, Bia. Ele conhece o teu coração, Bela. Pedro, Otávio, Davi. Ele sabe tudo de errado, tudo de sujo que tem lá dentro. Mas Ele quer limpar tudo isso. É por isso que Jesus diz: não impeçam as crianças de vir a mim. Deixem que venham. Porque eu vou tocar nelas. Eu vou colocar minha mão na cabeça delas. Eu vou orar por elas, eu vou abençoar elas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que as nossas crianças sejam abençoadas por Jesus. Amém? Isso é a coisa mais importante. Nós não precisamos, no fim último, que as nossas crianças tenham o melhor tênis, o melhor telefone, a melhor roupa, a melhor escola. Tudo isso é muito bom. Se você tem condições de oferecer isso, ofereça. Mas não é isso que é o mais importante da vida. O mais importante dessa vida é as crianças que estão aqui essa noite. Cada uma de vocês. Entender que Jesus Cristo morreu na cruz pelo pecado de vocês. Ele pegou o pecado de vocês e morreu na cruz. Sabe o que isso significa? Isso significa que se vocês se arrependerem dos erros de vocês, dos pecados de vocês, Ele vai perdoar. E com esse perdão, Ele vai preparar um lugar para vocês, crianças, lá no céu, para morar para sempre com Ele. Porque sem o perdão de Jesus, nós vamos continuar com os nossos pecados. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos para o inferno. Então cada uma de vocês, crianças, se vocês não crerem, se vocês não entenderem que precisam de Jesus, vocês vão para o inferno. Assim como os adultos. Vocês precisam de Jesus. E na família de vocês, na escola de vocês, em todos os lugares, vai ter 3 coisas. Primeira coisa, repita comigo. Primeira coisa. Qual que é a primeira coisa? Tem pessoas que aproximam. Isso aí. Levanta em pé, Otávio, e fala mais uma vez, bem alto. Tem adultos que aproximam as crianças de Jesus. Muito bem, muito obrigado, Otávio. Olha aí, o Otávio está ligadaço. Primeira coisa, tem pessoas que aproximam as crianças de Jesus. E essas pessoas estão no caminho das nossas crianças. Mas também, segunda coisa. Quem lembra o que é a segunda coisa? Tem pessoas que afastam as pessoas de Deus. Tem pessoas que afastam as crianças de Jesus. Obrigado, Otávio. Essas pessoas também estão nos caminhos das nossas crianças. E às vezes a gente está investindo tão pouco na vida das crianças, enquanto esses que afastam investem tanto.
Às vezes a gente acha que ali uma oração de 5 minutos, uma vez na semana, quando der, né? Quando dá tempo, porque afinal a vida é muito corrida. E a gente acha que isso vai resolver. Enquanto as pessoas que afastam as crianças, o coração das crianças de Jesus, estão a todo momento ali gritando nos ouvidos das crianças. O mundo não vai facilitar para a gente, não vai ficar mais fácil, gente. Não vai ficar mais fácil. Terceira coisa. Agora o Otávio, segura aí. Tem alguém a não ser o Otávio que lembra qual é a terceira coisa? Muito bem, muito obrigado, Bela. Muito obrigado. Que nesse caso do texto aqui é o próprio Jesus. Crianças, prestem atenção aqui em mim. Jesus quer abençoar a vida de vocês. Ele quer cuidar de vocês. Eu sei que às vezes os pais, a mãe de vocês, aquelas pessoas que deviam cuidar de vocês, que deveriam amar vocês, não fazem isso. Não fazem da maneira certa. Ou às vezes não fazem da maneira que vocês gostariam que fizessem. Mas Jesus, Ele quer cuidar de vocês. Ele quer abençoar a vida de vocês. Então peça aí no seu coração, peça a esse Jesus que Ele tome conta do teu coração. Jesus, cuida do meu coração. Guarda o meu coração, protege o meu coração. Jesus, abençoa a minha vida. Jesus, abençoa a minha família. Crianças, vocês podem fazer isso. Sabe por quê? Porque a vida com Jesus, oração, não é só coisa de adulto, não. Não é só coisa de gente grande. É coisa de quem entende. É coisa de quem entende que precisa de Jesus. E aqui nessa igreja, nós oramos sempre para que Deus toque o coração de vocês, crianças. Para que vocês entendam isso quanto antes, de que é só Jesus que pode cuidar de vocês. Que é só Jesus que pode cuidar do coração de vocês. E é Ele que vai ensinar, é Jesus que vai ensinar os pais de vocês a cuidar de vocês. Então peçam também para que Jesus cuide do coração dos pais de vocês. Tá bom? Então nós temos 3 coisas. Primeira, tem pessoas que afastam as crianças de Jesus. Crianças, quando alguém falar para você que não importa o que Jesus ensina, o que Jesus gosta, não escute essa pessoa. Essa pessoa está mentindo. Essa pessoa é alguém que quer afastar Jesus de você. Jesus é importante sim. Ele é a coisa mais importante desse mundo. E existem pessoas que vão aproximar vocês de Jesus. Então aquelas pessoas que querem ensinar sobre Jesus para vocês, escutem elas. Peçam para elas falar mais, ensinar mais sobre isso. Porque é a coisa mais importante. Fala, Pedro. Também. E nós temos Jesus que nos abençoa. Então, ore. Nós pensamos aqui em 3 coisas e agora eu quero desafiar as crianças. Por favor, crianças, se levantem. Fiquem em pé aí. Só as crianças bonitas, essas aí mesmo. Crianças, quando vocês forem orar, Jesus escuta a oração de vocês. Presta atenção aqui em mim, não é prestar atenção no outro agora. Quando vocês oram, Jesus escuta vocês. E Ele atende a oração de vocês. Então por isso,
que eu quero pedir, eu quero desafiar você a durante essa semana, você orar por duas coisas. Primeira coisa, você vai orar para Jesus abençoar o seu coração. Então repita comigo: Jesus abençoa o meu coração. Jesus abençoa o meu coração. Mais uma vez. Jesus abençoa o meu coração. Essa é a primeira oração que você vai fazer. Você vai repetir essa oração durante essa semana. A segunda oração que eu quero desafiar você a fazer é: Jesus, abençoa o coração dos meus pais. Vamos lá, mais uma vez. Jesus escuta as orações de vocês. E Ele vai responder essas orações. Você pode ter certeza que lá do céu, Ele escuta. Ele está com o ouvido assim, para ouvir vocês orar. E Ele quer atender essa oração. Tá bom? Vocês vão fazer esse desafio? Vão cumprir esse desafio? Quem vai, levanta a mão então, para a gente saber que vai mesmo. Tá no compromisso agora. Tá bom, pode sentar de novo. Amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito séria. Quem nós queremos ser? Nós queremos ser aquele tipo de pessoa que leva as crianças para perto de Jesus? Ou nós queremos ser aquele tipo de pessoa que afasta as crianças de Jesus? Queremos ser pessoas que aproximam. Cada vez que você, meu irmão, minha irmã, que você negocia o Evangelho, cada vez, meu irmão, minha irmã, que você professa fé com a sua boca, mas o seu coração é entregue aos seus desejos pecaminosos, e na sua prática você demonstra isso, na sua semana, na sua casa, você é aquele tipo de gente que afasta as crianças de Jesus, porque elas estão enxergando você, elas estão vendo você, os seus filhos estão te vendo, estão te imitando, os seus netos estão te vendo, estão te imitando. Nós, os adultos, precisamos criar uma vergonha na cara, uma santa vergonha na cara, e criar um legado, um caminho seguro para as crianças seguir, para as crianças imitarem. Cadê aqueles pais que vão ouvir dos seus filhos: pai, eu quero ser que nem o Senhor, igual o Senhor. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. É isso que nós precisamos almejar. O problema é que hoje nós estamos apostando num estilo diferente de educação, de valores. A gente faz tudo errado. Tudo que a Bíblia diz que não é para a gente fazer. E diz para os nossos filhos: não faz isso porque Jesus não gosta. Faz favor, gente. Não, vamos lá na igreja porque na igreja é bom. Cadê o teu entusiasmo? A tua alegria de estar aqui? Que sejamos aqueles que constroem pontes entre as crianças e Jesus. Eu quero ser alguém assim. Que sejamos aqueles que abençoam a vida das crianças. Aqueles que pegam uma criança e ministram bênção nas suas vidas. Que corrigem sim as crianças. Que vê a criança desobedecendo o pai e diz assim: não faz isso, rapaz, obedece teu pai. Mas não, a gente olha assim: ai, que bonitinho, está dizendo não. Ai, que bonitinho, está mandando o pai calar a boca. Isso afasta as crianças de Jesus. Nós precisamos ser aqueles que aproximam, que abençoam a vida das crianças. Há um texto muito conhecido de Provérbios que diz que devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E depois de velho, ela não vai se desviar. Às vezes a gente se questiona:
Os filhos começam a chegar na adolescência e a gente começa a perguntar: Deus, aonde foi que eu errei? Deus é muito misericordioso nessa hora, porque se Ele fosse dizer, dar a lista, essa aqui nem aquela cena de filme assim, né, que desenrola aquele e vai. Às vezes a gente se par de louco. Ah, mas eu sempre fui na igreja com o meu filho. Mas não é só vir na igreja, é dar um testemunho, é investir no culto doméstico, é celebrar Jesus todos os dias dentro da sua casa. Irmãos, eu não sou um exemplo perfeito, o exemplo perfeito é Jesus, e é Jesus somente. Somente Ele. Todos aqueles que estão caminhando mais perto comigo desde que eu cheguei aqui, eu não preciso nem dizer isso, já sabem que eu não sou perfeito, sabem que eu tenho erros. Tem alguns até que seriam capazes de listar: pastor, eu tenho aqui alguns assim, 5 de cabeça já agora, posso falar. Eu não sou perfeito, mas se tem algo que eu luto, é para plantar lá dentro de casa que o Evangelho é maravilhoso, de que o Evangelho é cativante, de que o Evangelho é transformador, porque eu quero que a minha filha se maravilhe com quem Jesus é. Irmãos, no domingo do primeiro turno, enquanto alguns ensaiavam buzinas e passavam com bandeiras, eu estava aqui na cozinha da minha casa, com a minha filha, minha esposa, e nós estávamos cantando essa música, a primeira música que nós cantamos. Muitos gritavam o nome dos seus candidatos, nós estávamos ali, celebrando o nome de Jesus. E a Joana faceira, dançando, como os irmãos sabem como ela é, e escutam muitas vezes. Ela ainda não é capaz de entender, de discernir o que está acontecendo, mas eu estou plantando uma semente no coração dela. O problema é que muitas vezes dentro das nossas casas, as nossas crianças enxergam a gente contente, alegre, cheio de ânimo para tantas coisas, menos para o Evangelho. O nosso olho brilha por tantas coisas, mas não pelo Evangelho. E isso está errado. Isso é pecado. Porque pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. E se tem algo na tua vida que te afeta mais do que o amor a Deus, de que te anima, de que te incentiva mais do que o amor a Deus, se você precisa de algo mais para levantar da sua cama do que um Cristo que foi crucificado pelos seus pecados, há algo de muito errado. E aí nós não seremos capazes de ensinar para as crianças o lugar delas, porque nem nós ainda entendemos o nosso lugar. A saber, o nosso lugar é aos pés da cruz, rendidos a Jesus. Então você hoje, meu irmão e minha irmã, você é adulto, pai, mãe, vô, avó, enfim, você entendeu onde eu quero chegar. Você que sonha ainda em ser pai, em ser mãe, você precisa entender uma coisa, que você também sai daqui essa noite com 2 desafios. Primeiro, Jesus, abençoa o meu coração. Segundo, Jesus, abençoa o coração do meu filho. Não nasceu ainda? Já ora por ele. Ah, mas está difícil a coisa lá em casa. Jesus pode resolver. Quando o texto diz que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a crianças, não está falando sobre inocência, porque as crianças são pecadoras como a gente. Você só é um pecador adulto. Mas está falando sobre a prontidão em receber.
Está falando sobre a prontidão em receber uma instrução e, uma vez que entendeu, praticá-la. É essas pessoas que pertencem ao reino de Deus, que entendem o Evangelho e praticam o Evangelho de uma forma simples, que recebem com humildade, com prontidão. Você percebeu que nós não precisamos fazer muita força para as crianças se levantarem, para as crianças levantarem as mãos, para as crianças virem aqui na frente? Já quando é para os adultos, às vezes a gente diz assim, senta um pouquinho mais para frente, todo mundo fica se olhando, hein? Pensa assim, vou deixar o outro ir, eu vou ficar aqui. Nós precisamos ser mais rápidos, prontos a obedecer o Evangelho. E hoje, de uma maneira objetiva, a gente bateu na mesma tecla muitas vezes. Crianças. Nós precisamos zelar pela geração das crianças. As crianças não são o futuro, elas são o presente da igreja. Elas estão aqui hoje e elas precisam receber Jesus hoje. Então, papai e mamãe, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, ore, leia a palavra dentro da sua casa, cante louvores dentro da sua casa, porque é isso de fato que vai mudar o mundo. Lá em Brasília, o governo estadual, todas as outras áreas, têm potencial de melhorar ou piorar em algum nível a nossa vida. Mas no fim das contas, o que realmente vai mudar a nossa vida e a nossa família é o fato de Jesus estar dentro da nossa casa. É o fato de estarmos passando para a próxima geração. Qual é o lugar das crianças? É bem junto com a gente aqui, ó, aos pés de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Quero convidar você a se colocar em pé. Você, pai, mãe, está com seus filhos aí? Vamos colocar em prática já? Abraça teu filho aí. Eu sei que tem gente que os pais estão viajando, que é o caso do Luiz, que está aí, mas eu sei que ele está com os pais emprestados aí. Vai lá junto. Você que por algum motivo seu filho não está aqui, lembre-se dele em oração nesse momento. Se o seu filho já não é mais criança, mas parece às vezes que é, ore por ele também, aquele cabeça de vento. Ore para que ele tome jeito nessa vida, que ele encontre Jesus, que ele entenda que ele precisa de Jesus. Mas eu quero desafiar vocês, pais, mães, entender que esse momento, ele será mais um empecilho na vida do seu filho, do que algo bom para ele se você não continuar fazendo isso na sua casa. Vai ser só mais um momento de hipocrisia se você não viver isso na sua casa. É responsabilidade sua mostrar para o seu filho que esse Deus, que esse Jesus é grande. Ele é gigante. Ele é enorme. E é por isso que Ele é capaz de cuidar de todos nós e cuidar muito bem. Que nenhum mal derruba Ele. Nenhum mal vence Ele. O nosso Jesus é o maior. O nosso Jesus é o melhor. O nosso Deus é grandão. Amém? Nós vamos orar por isso agora. E você, pai, mãe, você não vai ficar me ouvindo orar só não. Você vai orar pela vida do seu filho agora.
com a sua boca, com a sua voz. Ore, coloque em prática isso. Ministre bênçãos na vida do seu filho, da sua filha. Você aí que tem no seu coração o desejo, o sonho de ser pai, ore por isso já. Ore por isso, Senhor, abençoa a vida. Não é momento de você me ouvir agora. Crianças, não é para vocês ficarem olhando para mim agora. Agora vocês vão fazer a coisa mais importante do mundo. Vocês vão conversar com a pessoa mais importante do mundo, é com Jesus. Então orem com seus pais agora. E não é só as crianças não, se tem algum adulto aí que está com seu filho adulto aí, abraça, pula o lugar aí, vamos lá. Dona Ana ali, ela está olhando para a Cris, não sabe se vai ou não, pula ali, abraça ela. Ali, abraça de verdade a Esther. Aí, olha, coisa linda essa cena. Cadê minha filha? Ana, se tu está me ouvindo, vem aqui, porque eu preciso abraçar a minha filha agora. Gente, é isso que vai transformar. Vem aqui, traz a Joana, se der. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida das nossas crianças. Obrigado por aquelas que o Senhor já nos deu, que estão aqui essa noite. Obrigado por aquelas que não estão aqui por algum motivo. E obrigado por aquelas que ainda estão para chegar. Desde já nós amamos essas crianças e queremos recebê-las de braços abertos. Senhor, eu peço que Tu abençoe a vida desses pais, desses responsáveis, que possam ser encharcados com o Teu Evangelho em suas vidas e assim derramem, transbordem da vida com Cristo sobre a vida das crianças. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que Tu abençoe a vida das nossas crianças, cuide do coração delas, ajuda elas a lidar com as suas tristezas, com as suas mágoas. Cuida delas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida delas, ó Pai. Ajuda elas a entender que precisam de Ti, o quanto antes, mesmo tão novas, que elas possam compreender e, através do Teu Espírito Santo, crer no sacrifício que o Senhor fez na cruz para a nossa salvação. Queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus grandão, sim, um Deus tão grande que cuida de todos nós. Obrigado por isso. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Pode sentar. Você pode sentar? Nós vamos encerrar o nosso culto com mais um louvor, com mais uma canção. E assim como foi a terceira música essa noite, nós faremos mais uma vez. A Bianca virá aqui à frente, ela vai conduzir as crianças nos gestos e assim incentivar os adultos também a participar. E nós vamos cantar essa verdade, de que Deus é um Deus grandão.
O áudio será reproduzido ali, então enquanto as crianças e a Bianca vão se organizando, eu vou ali preparar então o som. Após isso, após o fim da música, a Cris vai vir aqui à frente, as crianças vão pegar a lembrancinha e aí estamos todos então dispensados.